Olá a todos, bem-vindos ao Arte Matemática, eu sou o Nicolas, e nesse mais novo episódio da nossa série sobre sequências, não iremos falar muito sobre sequências, né? Vocês vão entender que as sequências são necessárias para introduzir essa nova noção, e é por isso que eu estou adicionando essa noção a essa série, que é a noção de série infinita, ok? A gente chama normalmente só de série, né? Mas como eu estou no YouTube, aí eu falo série de série, aí ficaria meio, ficaria meio repetitivo, então eu vou definir como série infinita, mas se vocês falarem apenas série, né, subentendindo que é uma série infinita. Beleza? E a gente necessita da noção de sequências para definir essa nova noção. Beleza? Então até hoje a gente viu, né, pouco importa o tipo de sequência, a gente viu que tem vários tipos de sequências, mas pouco importa, né, a gente define uma sequência como, por exemplo, para todo n que pertence aos naturais, temos uma sequência UN que igual uma sequência AN. Tá? Isso é só para não fazer uma definição explícita, né? Então a gente pode ter o n que igual a n que igual a, por exemplo, n-1, né? Pode ser que o n pode ser uma coisa, vamos dizer, por indução, né? Então pode ser o n mais 1 depende do termo anterior, então de un, então pode ser o n mais 1 igual a un mais 1, ok? Então é uma série aritmética de razão 1, né? Então a gente viu que as sequências são definidas para todo número natural. O que seria uma série, ou série infinita, é a noção de somar essas sequências, ok? Então se a gente tem uma sequência, então para todo n que pertence aos naturais, né? Então todo n entre 0 ao infinito, né? Porque o conjunto dos naturais vai até o infinito, né? Temos uma sequência, por exemplo, AN. O que aconteceria se a gente somar todas essas sequências, né? Então se a gente fizer uma soma de AN, né? Então, como n ele varia entre 0 e mais infinito, né? Então a gente teria uma soma dita infinita, ok? Então isso daqui é o que a gente define uma série. Primeiro, um ponto muito importante é a noção de notação. Como é que a gente nota isso? Né? A gente tem uma soma que é infinita. A primeira vez que vocês estão trabalhando com esse objeto, vocês sempre têm que notar da maneira n maior do que, por exemplo, 0 ou maior do que 1, ok? Por que a gente nota isso e não, por exemplo, de n igual a 0 ao infinito? Porque a notação n igual a 0 a mais infinito de AN, a gente guarda essa notação se a gente provar que essa série é convergente. Beleza? Então a noção de convergência e divergência eu já expliquei para vocês, né? Se isso daqui tende a um valor infinito, é o que a gente chama de convergente, né? Essa noção de uma soma de n igual a 0 ao infinito, a gente consegue entender matematicamente, ok? Então essa segunda notação aqui, vocês apenas guardem quando vocês já conseguiram provar, ou o exercício afirma, que essa série é convergente. Beleza? Até que se prove ao contrário, a gente nota dessa maneira, tá? Então, se vocês têm uma notação dessa, vocês ainda não sabem se ela é divergente ou convergente, ou sabem que ela é divergente, tá? Então vocês notam dessa maneira. Se vocês têm certeza que ela é convergente, e aí depois vocês querem provar para qual valor que ela converge, vocês vão notar dessa maneira aqui, beleza? Então, um ponto muito importante, pode ser um ponto meio chato, meio técnico, mas é muito importante, pode salvar a vida de vocês com algum professor ou algum pesquisador que é um pouquinho mais chato nesse quesito. Como esse vídeo ainda é uma introdução, né, a gente vai ver como é que a gente trabalha com esses objetos, para que eles servem e tudo mais, mas como é uma introdução, eu vou aproveitar para introduzir mais uma noção que vai ajudar a gente no futuro, que é a noção de soma parcial. Então vocês veem bem que eu vou admitir que a série é convergente, tá? Então vamos trabalhar somente com séries convergentes. Então eu vou notar da maneira n igual a 0 a mais infinito de AN, ok? E eu vou chamar isso daqui de Sn, tá? No caso eu vou chamar isso de S. Beleza? Então eu vou chamar isso de S, que é a nossa série. Beleza? E a gente supõe que ela é convergente, então S é um valor finito, bom, pouco importa. Beleza? O que seria uma soma parcial? Seria um trecho, né? Então a gente vai extrair uma parte dessa soma, né? Então, como a gente já viu a noção de sequências que são extraídas, né? De função extratora e tudo mais, isso também funciona para séries, beleza? Então suponhamos que a soma infinita aqui, então a série infinita, a gente não consegue estudar por si só, mas a gente consegue estudar uma soma finita, né? Então, tudo que é a noção de somas, de somatórias, a gente já estudou, então talvez a gente consiga se virar mais, beleza? Então, aqui, o que seria uma soma parcial? Seria uma soma de n termos. Então, a gente nota ela de S índice n, né? Se é a sua soma total, então a sua série for chamada de S. S índice n seria o quê? Seria uma soma de n igual a zero até, no caso eu vou chamar de grande N para não confundir, então até grande N, tá? Então a gente tem uma soma que é infinita, né? Então uma série que é infinita, a gente vai cortar num índice grande N, então a gente vai somar só uma parte, né? Então é o que a gente chama de soma parcial, né? Dessa mesma sequência
n, beleza? Então, por exemplo, S1 seria apenas A1, né? Então seria apenas a nossa sequência. S2 seria A1 mais A2, e etc, e etc, e etc. E para que serve isso, né? Isso daqui serve para a gente conseguir estudar a nossa série, né? Então, pegando esse valor aqui, né? Se a gente mostrar que isso daqui é convergente e que tende a S, a gente demonstra, né? Simplesmente assim por indução, a gente consegue demonstrar que S nada mais é do que o limite quando esse grande N tende a mais infinito, né? De Sn. Beleza? Então, se vocês sabem calcular a soma parcial, vocês pegam essa soma parcial, vocês fazem tender ela, façam, perdão, tender ela ao infinito, vocês vão ter o resultado da nossa série. Né? Então a gente entende logicamente que nada mais é do que a gente substitui esse mais infinito por um índice, né? Calcula a nossa somatória até esse índice e faz tender todo o resultado ao infinito. Tá? Então, isso daí é uma questão lógica, né? A gente só pega uma soma e faz tender ela ao infinito. Isso é uma técnica para estudar o resultado da nossa série. Então a gente vai ver isso num exemplo. Então suponhamos que vocês calcularam a soma parcial de vocês, tá? Então vocês cortaram a sua série infinita, né, até um índice n, né? E vocês calcularam e vocês acharam esse resultado, então 2n sobre 3n mais 5, né? E o nosso objetivo é achar grande S, né? Então Sn aqui nada mais é do que a soma quando n igual, no caso eu vou chamar de k, então k igual a 1 a n, né? Então de a k, dessa maneira, né? E a gente viu que Sn vale 2n sobre 3n mais 5, ok? E a gente quer achar S, né? Então S seria o quê? Seria a série, né? Então seria a série de n igual a 1 a mais infinito de a n, tá? Então aqui eu só mudei o índice, vocês podem falar k igual a 1 de a k, vai dar exatamente igual, tá? Então seria a soma, a série até a n, então seria o limite quando n tende a mais infinito de Sn, então seria o limite de 2n sobre 3n mais 5, tá? Então vocês façam como vocês quiserem, né? Ou vocês fatorizam por n, ou vocês façam o equivalente, né? Então vocês veem que isso daqui é equivalente mais infinito a 2n sobre 3n, então isso daqui é igual a 2 terços, beleza? Então é um cálculo simples, né? Então a dificuldade por enquanto, né, quando a gente trabalha com as somas parciais, é vocês lembrarem como calcular uma somatória, né? Então de vez em quando pode ser fácil, como de vez em quando pode ser bem difícil, beleza? Um ponto muito importante quando a gente está estudando séries é que não basta você apenas dar o resultado, tá? Você pode dar o resultado, mas tem que vir uma conclusão disso, né? Então quando a gente fala de séries, um ponto importante é essa série é convergente e se ela é convergente, ela tende para que valor? Tá? Então essas são as duas perguntas mais importantes. Então aqui eu notei uma série que não sabemos se ela é convergente. Spoiler, ela é convergente, a gente vai mostrar como que ela é convergente, dando um resultado. Tá? Então se vocês mostrarem que isso tende a um valor infinito, vocês mostram que ela é convergente, então vocês podem ter a anotação dessa maneira aqui, né? Então dessa maneira aqui vocês podem notar ela dessa maneira, porque vocês têm a certeza que ela é convergente. E aí depois, com esse resultado que eu vou dar para vocês, vocês já sabem para que valor que ela converge. Por que isso é muito importante? Porque a gente vai ver nos vídeos futuros que muitas vezes a gente consegue mostrar que uma série é convergente, mas não necessariamente saber qual que é o resultado que ela tende. Tá? Então é muito importante vocês separarem a noção de convergência e de que valor que ela tende. Beleza? Então nesse caso a gente vai achar os dois ao mesmo tempo, mas não necessariamente é o caso. Beleza? Então como a única estratégia que eu apresentei para vocês é a soma parcial, a gente vai trabalhar com a soma parcial. Beleza? Então eu vou notar Sn igual então a soma, eu vou falar índice i, então i igual a 1 a n de 1 sobre i fator de i mais 1. Beleza? Então isso daqui é um cálculo de somatória. Então eu convido vocês a verem meus vídeos somatórios, caso vocês não lembrem, tá? Quando vocês veem um tipo disso, né? Então vocês têm um fator embaixo de um denominador, vocês têm que pensar na decomposição em frações parciais, tá? Então é, tem um vídeo bem interessante no meu canal onde eu explico como fazer a decomposição em frações parciais, beleza? Então aqui, depois de cálculo feito, tá? Porque não é o âmbito desse vídeo, vocês vão achar que isso daqui é igual a soma de i igual a 1 a n de 1 sobre i, menos a soma de i igual a 1 a n de 1 sobre i mais 1, né? Obviamente vocês vão achar isso tudo na mesma somatória, mas como a somatória é linear, vocês conseguem separar, né? Porque temos uma operação menos, então ela é linear, vocês conseguem separar as duas em duas somatórias diferentes. E vocês veem que aqui é um caso clássico de soma telescópica, né? Mais uma vez, mais um vídeo que eu gravei para vocês, soma telescópica, então vocês veem que o primeiro termo aqui vai se manter, né? Os outros termos vão se eliminar,
beleza? Então aqui vamos ter 1 sobre 2, aqui temos 1 sobre 1 mais 1, então 2, então 1 sobre 2 vai se eliminar, 1 sobre 3, 1 sobre 4, então a gente vai guardar o primeiro termo dessa somatória e o último termo dessa somatória, beleza? Então no final vocês vão ter 1 menos 1 sobre n mais 1, né? É um caso clássico de soma telescópica, beleza? Então agora a gente sabe, né, a gente conseguiu calcular a soma parcial disso, então vamos ver se ela é convergente. Então a gente vai pegar o limite quando n tende a mais infinito de Sn, então vai ser o limite de 1 menos 1 sobre n mais 1, beleza? Então isso daqui vai ser igual a 1 menos 0, né? Porque 1 sobre algo que tende ao infinito tende a 0, então vai ficar 1 menos 0. Então isso daqui tende a 1. Então, ao mesmo tempo, a gente demonstrou o quê? A gente demonstrou que a série n igual a 1 a mais infinito de 1 sobre n mais 1, ela é convergente, então eu posso notar dessa maneira, e ela tende a 1, beleza? Então é um exemplo clássico que a gente consegue demonstrar tudo de uma vez, tá? Nem sempre vai ser o caso, infelizmente, mas por enquanto, como são somas parciais fáceis de calcular, a gente consegue ter o resultado de uma vez. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê com os próximos vídeos. Até mais.